a proceder dessa forma, a trazer os seus ensinamentos aqui dentro do templo? Quem te autorizou a fazer isso? E Jesus respondeu com outra pergunta. Ele perguntou: o batismo de João era divino ou é humano? E eles, esses doutores da lei que conheciam profundamente as leis mosaicas, as leis de Moisés, o Antigo Testamento, conversando entre si diziam: se dissermos que é divino, ele dirá, então por que não crestes nele? E se dissermos que é humano, ele dirá: vocês têm que respeitar o povo, porque o povo tinha João Batista como um profeta. E esses doutores da lei ficaram com medo. Falaram: não, se nós falarmos que é humano, o povo vai se revoltar contra nós. Então eles não sabiam o que responder, se era divino ou humano. Então eles resolveram responder: não sabemos. Aí Jesus disse: então eu também não respondo para vocês com que autoridade eu procedo, com que autoridade eu passo meus ensinamentos. E Jesus disse para eles: em verdade vos digo, com toda certeza eu afirmo, que os publicanos e as prostitutas entrarão no reino dos céus antes de vocês. Entrar no reino dos céus significa evolução. Por quê? Jesus falava da sinceridade no arrependimento, da busca pelo caminho melhor, da transformação para melhor. O que aqueles doutores da lei não faziam. E quando Jesus se encarnou entre nós, ele chegou e viu que aquelas leis que foram deixadas, as leis divinas, através de Moisés, através dos profetas da antiguidade, elas estavam distorcidas, obscurecidas por interesses econômicos e por grupos criados, aqueles grupos dominantes, criaram uma estrutura de poder, e nessa estrutura de poder, eles criaram dogmas, mitos e ritos e regras para que os fiéis seguissem e não questionassem. Então vejam, Jesus sabia que aqueles doutores da lei tinham um profundo conhecimento sobre as leis divinas. Mas ele sabia também que eles agiam com hipocrisia. Eles distorceram tudo. Eles que tinham nas mãos o dever de dirigir espiritualmente aquele povo, eles estavam preocupados com a parte econômica. Transformaram a lei divina em mercadoria. E infelizmente, mesmo depois de 2000 anos que Jesus veio aqui, hoje ainda nós parece que escutamos o eco da voz de Jesus dizendo: falsos profetas virão em meu nome. Infelizmente, hoje ainda a gente sente isso. Mercadores da lei divina. Aqueles que criam regras e dogmas e ainda querem manter encabrestados espiritualmente os seus fiéis. E essas pessoas em busca, como eu já disse no início, em busca de milagres, para resolver questões, às vezes físicas e muitas vezes materiais, eles vão em busca de milagres esquecendo-se de Deus. Eu vou naquela igreja porque aquela igreja promete milagres. Mas e Deus? E os ensinamentos do Cristo, onde fica? E tudo aquilo que ele passou, que ele ensinou, onde fica? Nós relegamos a segundo plano e nem percebemos. A doutrina espírita tem essa preocupação de resgatar o cristianismo primitivo. Jesus era totalmente contra transformar o ensinamento da lei divina em mercadoria. Tanto que ele ficou bravo com os vendedores que estavam dentro do templo, com bancas lá vendendo coisas dentro do templo de Jerusalém. E esses doutores da lei não eram diferentes. Eles transformaram realmente a religião em mercadoria. Eram mercadores da lei divina. E como eu disse, hoje ainda vemos muitos mercadores da lei divina. E às vezes os indivíduos se tornam ateus
quê? Porque vão ouvir a palavra de Deus, e essa palavra às vezes chega distorcida, obscurecida, e eles acabam por não entender, e acabam desacreditando nas coisas de Deus. Mas o ateu mesmo, aquele que diz, eu não acredito em nada, eu não acho que ele exista. Como disse o senhor que foi no Jô Soares, esqueci o nome dele agora, ele faz um treinamento de paraquedismo, coisa assim, aqueles saltos e tal. Uma vez ele passou uns apuros, ele disse, eu sou agnóstico, mas eu esqueci que era, e na hora eu disse, Senhor, me ajude. Você entendeu? Então todos nós somos espíritos, somos almas. Nós somos uma fagulha divina, então não adianta a gente querer fugir disso. Aquele que fala, eu sou ateu, como aquele médico, está sempre na televisão, esqueci o nome dele agora, ele disse que ele é ateu também. Mas as pessoas misturam muito. Quando você fala que é ateu, o que acontece? A pessoa fala, poxa, mas essa pessoa é má. É o Varela, esqueci o nome dele inteiro. Né? Drauzio Varela. Isso, obrigado, senhor. Drauzio Varela falou que certa vez ele estava conversando com a pessoa, com o repórter perguntou, mas qual é a sua religião? Ele disse, sou ateu. Ele falou assim, nossa, mas você é tão bom, justo você. Entendeu? O que importa é o que a gente faz. É o que está no coração da gente, as nossas ações. Agora, cheio de acreditar em Deus, ou acreditar nas coisas do alto, por ignorância minha, é porque o meu intelecto está mais avançado do que a minha evolução espiritual, porque eu busquei mais as coisas do intelecto. Somente um médico que busca mais conhecer o corpo humano, ele trabalha com o corpo humano. Chega um ponto que o corpo humano, para ele, vira uma mercadoria de trabalho. Então, às vezes, ele segue os ensinamentos das escolas da Terra em busca de soluções para o corpo humano e esquece de buscar soluções e conhecimento para as coisas da alma. Nós vemos aí na história do mundo quantas pessoas tiveram, esses gênios passaram pela humanidade e tiveram, deixaram muito conhecimento, descobertas, mas que a sua evolução espiritual mostrou-se um pouco pequena. Porque eles tinham uma preocupação muito maior em buscar a solução para os problemas daqui, esquecendo-se de enriquecer a alma através de conhecimentos. Estou dizendo aqui que o Dr. Drauzio Varela seja dessa forma. Cada um tem uma forma de pensar. O Hélito Balbo, que é um palestrante, escritor, ele é de Bauru. Ele disse que no nosso dia a dia, as pessoas dizem, como é duro respeitar as diferenças, como é duro viver com os diferentes. Mas ele disse, não, eu acho o contrário. Eu acho que você viver com os diferentes é mais fácil de um respeitar o outro. Enquanto um está bravo, o outro fica quieto, depois o outro está quieto, você fica bravo, e eles vão se tolerando, vão se respeitando. O mais difícil, ele disse, é viver com os semelhantes. Esses convivem conosco no dia a dia. Esse é o mais difícil. Por quê? Porque estão conosco no nosso dia a dia. E também porque nós abrimos nossas almas um para o outro, abrimos a guarda, e um se acha no direito, às vezes, de dizer ou fazer coisas diferentes, ou até fugir um pouco do normal, um com o outro. É aprender a conviver com os diferentes, mas também, principalmente, com os semelhantes, com aqueles que estão conosco no nosso lar, com aqueles que estão conosco no nosso trabalho. Aí é que nós temos que caprichar no respeito, no espaço de cada um. Porque nós convivemos com ele diariamente. Mas parte da nossa existência é mais de perto. Então Jesus continuou ensinando no templo. Por que eles vieram questionar Jesus? Porque eles disseram, com que autorização você está fazendo isso? É aí que entra aquilo que nós chamamos de espírito de sistema. O que é espírito de sistema? Aquilo que eu já disse, os homens, o grupo dominante cria uma estrutura de poder, se autoprotege, se autonomeia procurador de Deus. Só eles têm autorização para falar de Deus. É muita pretensão, não é? Mas essa estrutura de poder cria isso. Então você está aqui, mas você não tem autorização nossa para fazer o que está fazendo.
Como se falar de Deus precisasse de autorização de alguém. Aí que começa o problema do espírito de sistema, que nós vemos aí hoje. Não, você só pode falar aqui nessa igreja ou nesse templo se você for uma pessoa nossa, se você for do grupo. Se você não for, você não pode falar de Deus aqui. Você não tem autorização. E era isso que estavam dizendo para Jesus, porque Jesus era o mestre do povo, ele vivia no meio do povo. Então, onde ele chegava, ele queria passar os seus ensinamentos, que eram ensinamentos divinos. Mas eles não aceitavam, falavam, não, você não faz parte do nosso grupo, você não pode falar de Deus aqui, você não é procurador de Deus. Ele chegou ao cúmulo de colocar palavras na boca de Deus, como procuradores. Aí que vem aquilo que eu disse para vocês, que as pessoas acabam desacreditando nas coisas do alto, por conta dessas distorções, desse obscurecimento que vem através dos homens, mas também faz parte do nosso aprendizado. Todos nós estamos num mundo onde as pessoas não têm o título de santidade. Todos nós estamos no caminho da perfeição, mas somos imperfeitos. É uma escola esse planeta. Uma escola para uns, é um hospital para outros, é uma prisão para outros. E tudo é aprendizado. Às vezes a pessoa fala, poxa, mas tudo para mim, tudo acontece comigo. Aí a gente começa a refletir e pensa assim, quando você pede sabedoria para Deus, será que Ele dá sabedoria ou dá condições para a gente ser sábio? Quando a gente pede saúde para Deus, será que Ele dá a saúde? Ou Ele dá condições para que a gente seja saudável? Quando Ele pede paz, será que Deus vai dar paz para a gente ou Ele vai dar condições para que a gente busque a paz? Quando a gente pede mais amor e menos ódio, será que Deus vai dar o amor para a gente? Vai tirar o ódio de nossos corações? Ou Ele vai dar condições para que a gente busque esse amor e tire o ódio do coração? Tudo depende de cada um de nós. Deus está dentro de cada um de nós. Quando perguntaram para Jesus, Senhor, mostre-nos o reino dos céus e bastará, mas não queremos mais nada, só queremos que mostre o reino dos céus de que você tanto fala. Ele disse, o reino dos céus está no meio de vós. O reino dos céus habita em cada um de nós. O Deus que está em mim é o Deus que está em cada um de vocês. Deus é Espírito e verdade, disse Jesus para aquela mulher na beira do poço, a samaritana. Chegará um tempo que vocês aprenderão que Deus é Espírito e verdade. Jesus está dizendo, Deus não é uma individualidade como vocês pensam. Vocês humanizaram Deus, mas Deus não é isso. O reino dos céus também não é um lugar delimitado. O reino dos céus habita em cada um de vós. Depende do que nós pensamos, nós fazemos. Aí Jesus continua ensinando e diz, vou passar para vocês uma pequena história que é a parábola, né? A parábola significa o quê? Comparação. E Jesus fazia comparações com coisas do cotidiano que as pessoas conheciam naquela época para no fim dar um fundo moral à história. Sempre ensinamento moral. E Jesus disse, um senhor tinha uma vinha e 2 filhos. Ele chegou para o primeiro filho e disse, filho, eu quero que você vá trabalhar na vinha hoje. E o filho disse, eu não vou. Mas depois saiu, refletiu, pensou e foi trabalhar na vinha. Aí ele chega para o segundo filho e diz, filho, eu quero que você vá trabalhar na vinha para mim hoje. E o filho disse, eu vou. Depois saiu, pensou, refletiu e não foi. Aquele que disse que não ia, foi. E o que disse que ia, não foi. Aí Jesus pergunta para esses doutores da lei que estavam ali, qual dos 2 filhos cumpriu a vontade do pai? Aí eles disseram, o primeiro. Aí nesse momento que Jesus disse que os publicanos, que eram os cobradores de impostos, e as prostitutas entrariam no reino dos céus antes deles. Porque Jesus sabia, eles eram os que vieram com o encargo, com a responsabilidade de ensinar as coisas da alma, as coisas do Espírito para aquele povo judeu, a nação judaica, a nação judia. Mas
Eles distorceram. Não seguiram o caminho que prometeram da espiritualidade. Em vez de ajudar o povo, estavam criando mais obstáculos, mais encargos para aquelas pessoas. Como a doutrina espírita hoje prega, nós temos aquela preocupação, como dizia Jesus, de dar acesso às coisas da alma a todas as pessoas, independentemente de sexo, de idade, de posição social, sem pensar em religião. Aos pobres, aos ricos, materialmente falando, a todos, para que todos tenham acesso às coisas do Espírito, para que todos tenham acesso às coisas da alma. Mas naquele tempo não. Só os privilegiados é que tinham acesso às coisas do Espírito. Por quê? Porque precisavam de dinheiro. Tudo era pago. E Jesus não aceitava isso. E esse é o lema da doutrina espírita. Não cobrar. Seguir aquilo que Jesus disse. Dai de graça o que de graça recebeste. Porque se você cobrar, o que vai acontecer? Se a doutrina espírita cobrasse para receber as pessoas, para dar um passe, para ouvir uma palestra, muitas pessoas deixariam de vir à casa espírita. Por quê? Porque não tinha condições financeiras para isso. Agora eu só posso frequentar determinada igreja se ali eu só vou me sentir bem se eu contribuir com aquele percentual que a igreja pede. Ela não exige, mas ela pede. Um pastor, certa vez, ele falou para os seus fiéis: quem tem, põe numa caixinha. Quem não tem, dá. Quem tem, põe. Quem não tem, tira. Aí mostrou um senhor que estava lá no auditório e disse: ó, percebo que você não tem, então eu quero que você tire. Então a caixinha estava cheia, aquele que não tinha foi lá e... Aí o pastor continuou o seu sermão e tal. E antes de terminar ele disse: você, apontou o mesmo senhor que pegou o dinheiro da caixinha, eu disse para você que quem tem dá, quem não tem tira. Sim, senhor. Então agora você tem, você põe. Você entendeu? Então, tudo gira em torno dessa estrutura de poder, criando dogmas, criando regras. Você vai frequentar a minha agremiação religiosa, então você tem que seguir determinadas regras. Eu acho justo que tem que haver respeito, né? Quando se trata dos ensinamentos das coisas do alto, nós temos que ter muito respeito com isso. Que Jesus não veio para brincar aqui. Ele não veio a passeio. Ele veio para deixar uma cartilha do bem viver. Para que a humanidade evoluísse um pouquinho mais espiritualmente. Tanto que ele submeteu-se ao suplício na cruz em nome dessa verdade. Ele não desistiu. Como ele disse, eu venci o mundo. O que Jesus quis dizer com isso? Eu venci o mundo. Eu não me deixei levar pelas paixões, pelas coisas do mundo terreno. Então vocês também podem vencer o mundo, ele estava dizendo em outras palavras. Basta que acreditemos nisso. Então Jesus, depois dessa parábola, ele continuou ensinando e falou sobre a parábola dos trabalhadores maus, dos trabalhadores homicidas. Aquela parábola onde ele diz que um senhor proprietário de extensas terras construiu uma vinha, cercou-a, encheu-a de videiras, construiu uma torre alta para vigilância, construiu um tanque enorme para pisar as uvas, construiu uma residência confortável, mas depois ele resolveu arrendar essa vinha. Ele arrendou a vinha e foi embora para longe. Quando chegou a época da colheita da uva, ele enviou os seus empregados, os seus servos, para cobrar o que lhe era devido pelo arrendamento da vinha. Mas aqueles trabalhadores, em vez de fazer o pagamento do que era devido ao Senhor, eles maltrataram os seus empregados, os seus servos.
uns, apedrejaram outros e mataram outros. Mas o Senhor não desistiu. Ficou muito triste com o acontecido, mas enviou um outro grupo de servos para receber o que era devido, que lhe era devido. Chegar lá, eles fizeram a mesma coisa. Apedrejaram uns, maltrataram outros e mataram o outro. Mas o Senhor não desistiu. Ele disse, eu vou enviar o meu filho, porque eu sei que meu filho eles respeitarão. E assim fez. Mas chegando o filho na vinha, esses trabalhadores disseram entre eles, esse é o herdeiro. Vamos matá-lo e ficaremos com a sua herança. Retiraram o filho do homem, o filho do Senhor, para fora da vinha, o maltrataram e o mataram. Aí vem o ensinamento moral de Jesus, mostrando para todos aqueles que estavam ali à sua volta, principalmente para esses doutores da lei, que tinham um profundo conhecimento da lei divina, mas que haviam rejeitado ela. Mostrando que o Senhor da vinha é Deus, que a vinha é a lei divina que está ali. É o planeta Terra onde nós vivemos, esse planeta escola. Que os empregados que o Senhor enviou para receber o que lhe era devido, os dois grupos, primeiro foram os profetas da antiguidade de Moisés, e o segundo grupo foram os apóstolos do Cristo, que foram maltratados, apedrejados e mortos por interesses materiais daqueles homens que tinham o poder temporal. E o filho do homem que foi lá para receber o que era devido foi Jesus, que também foi maltratado e a sua vida física foi tirada pela ignorância espiritual dos homens, que queriam manter o poder temporal. Eles fizeram assim com Jesus porque tiveram medo da luz. Eles tinham medo da luz. Porque Jesus dizia publicamente, busquem a verdade e ela vos libertará. E eles não queriam que essa verdade viesse à tona como Jesus ensinava. Eles não tinham interesse nisso. Queriam que as coisas continuassem como estavam. Essa doutrina nova de Jesus ia ferir os seus interesses econômicos, seus interesses materiais. Tudo isso Jesus, essas parábolas foram narradas todas na presença desses doutores da lei. Jesus estava dizendo isso na presença deles para que eles despertassem para essa realidade. E ajudasse aquele povo sofrido, que já era dominado pelo Império Romano, que muito sofria com o pagamento de impostos. E a terceira parábola de Jesus, a terceira parábola que Jesus ensinou, foi a parábola da festa de casamento do filho do rei, aquela que chama parábola das bodas. Essa parábola também tem como tema central a rejeição da lei divina por aqueles que parecia que iam aceitá-la, e a aceitação da lei divina por aqueles que parecia que iam rejeitá-la. Essas três parábolas têm esse tema central. Jesus está falando com esse intuito. Vocês estão rejeitando aquilo que era para vocês aceitarem e passar adiante os ensinamentos das coisas de Deus. E quem parecia que ia rejeitar e aceitou, foi o povo simples, o povo humilde, que tinha poucos conhecimentos das coisas do mundo material, dos bancos das escolas, mas que tinha sabedoria divina. Aquele povo sofrido, que precisava de ajuda, de auxílio, de todas as formas. E onde Jesus ia, aquela multidão acompanhava, porque via nele um porto seguro. E nós hoje devemos continuar vendo Jesus como um porto seguro. Porque da forma que nós vemos o mundo hoje,
Se nós formos só ver que o país está economicamente e politicamente frágil, fragilizado, se nós ficarmos só tecendo críticas, se nós não trabalharmos e cada um fizer sua parte, as coisas piorarão em vez de melhorar. Então nós temos que acreditar. Não podemos perder a fé. O Cristo disse, a fé, mesmo que ela seja do tamanho de um grão de mostarda, mas você tendo fé, você poderá dizer para aquela montanha, saia daqui e vai para lá, e ela irá. É no sentido de que o grão de mostarda é uma das menores sementes que nós conhecemos. Mas que depois que ela é colocada na terra, abraçada pela terra, ela germina e torna-se numa árvore grande, frondosa, apesar de ser uma pequena semente. Então que cada um de nós seja essa sementinha. E acredite que nós temos poder para crescer espiritualmente. Mas nós temos que acreditar nisso. Eu sempre digo, às vezes a gente procura a palavra de Deus, procura uma ajuda espiritual através de outras pessoas, por falta de fé da nossa parte. Nós acreditamos que a oração do outro é mais forte que a nossa. Mas nós não acreditamos na nossa oração. Nós acreditamos que quando nós estamos orando, é uma forma de você exercitar a sua mediunidade. Nós estamos nos pondo em contato com a espiritualidade através da oração. O que é a oração senão uma súplica, ou então um agradecimento a Deus? As coisas do espírito, as coisas da alma. Nós precisamos acreditar nisso. Porque todos nós somos médiuns. Simplesmente uns afloram e em outros ela fica o quê? Fica ali em estado latente. Mas através da oração nós estamos nos colocando em contato com as leis divinas. Estamos entrando em contato com o Pai. Por isso que Jesus disse, quando vocês forem orar, não se excedam nas suas palavras. Orem em silêncio. Pode até ficar dentro do seu quarto, mas ore em silêncio com poucas palavras. Que antes de você pedir, o Pai já sabe do que você precisa. Por quê? Porque Deus reside dentro de cada um de nós. Ele é Espírito, é verdade. Ele sabe que nós precisamos. Mas para que a gente se sinta forte, a gente pede. É importante que peça. Por quê? Porque Deus não é um Deus que pune. Um Deus que guarda rancor, que guarda ódio. Nós vamos lá no livro dos Espíritos. E lá diz que Deus é o quê? Quais os atributos de Deus? Da divindade suprema. Infinitamente bom, misericordioso e justo. Então quem é infinitamente bom, misericordioso e justo, não tem lugar para guardar ódio nem rancor de ninguém. Por isso o Pai não pune ninguém. Mas também não premia. Mas quem pune e quem premia? Nós nos premiamos e nós nos punimos. Porque o Deus habita em nós. O leme da nau está em nossas mãos. Depende de cada um de nós. Então nós devemos acreditar e buscar esses ensinamentos deixados por Jesus. Logicamente que vocês podem até dizer, mas Jesus é Jesus, eu não estou nesse patamar espiritual para fazer tudo que Jesus fez. E ter esse comportamento que Jesus teve. Dentro de cada um de nós habita um Jesus, habita um Cristo que está em estado latente, está adormecido dentro de cada um de nós. Nós precisamos despertá-lo. Aos poucos. Se nós estamos habitando um corpo físico, e por conta disso, as coisas da alma ficam um pouco ainda distorcidas para a gente entender. Mas essas limitações do físico são necessárias para o nosso crescimento. Nós ainda não alcançamos aquele patamar de evolução necessário para que haja uma abertura espiritual para que a gente tenha conhecimento de tudo. Se assim fosse, seria como uma luz forte que seria colocada nos nossos olhos e ofuscaria a nossa visão. Nós não estamos preparados para essa verdade toda de uma vez. Iria chocar muito a todos nós. Tem pessoas que pedem para ser vidente. Eu gostaria
Tem tanta gente que gostaria tanto de ver as coisas do Espírito, né? Os Espíritos. Falam, não queira isso não. Porque, primeiro a gente tem que estar preparado para isso. E primeiro a gente tem que se perguntar, será que eu sei lidar com as coisas dos olhos do físico para pedir as coisas dos olhos da alma? Se eu não estou sabendo lidar nem com as coisas do físico, através da minha visão física, por que eu vou querer a vidência? Tudo tem seu tempo certo, a natureza não dá saltos. Nós temos que ir aos poucos, devagarzinho, sem exigir muito de nós. Para que a gente não carregue consigo aquele sentimento de culpa. Eu não vou fazer isso porque eu não sou capaz, porque eu não mereço, não sou merecedor. Eu não vou trabalhar na cama de paz porque eu não sou merecedor. Eu não vou fazer nada na casa espírita porque eu não sou merecedor. Mas todos nós aqui carecemos de merecimento mesmo. Nós estamos aqui para adquirir esse mérito. É isso que a gente tem que entender. É acreditar em Deus, acreditar em Jesus, ter fé, esperança, trabalhar e buscar sempre o bom. Sempre o lado do bem. E evitar praticar o mal. Esse é o caminho na escola que nos encontramos. Aqui estão alguns pequenos ensinamentos deixados por Jesus, que sabemos que o que ele deixou para nós são coisas que uma palavra que ele disse, e às vezes você pode fazer um livro daquilo. Uma frase de Jesus você transforma num livro. Por quê? Porque os seus ensinamentos são eternos. Parece que foram ditos hoje. Por quê? Porque foram ditos para o espírito, para a alma, que estão imortais. Por isso que está sempre atualizado o ensinamento de Jesus. Então, nesse momento, vamos cerrar os nossos olhos por uns segundinhos, quem quiser, para facilitar a concentração. Agradecer ao Senhor da vida, a Jesus, nosso querido amigo e mestre, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez para aprender os ensinamentos de Jesus, para pôr em prática todo o bem que estiver ao nosso alcance, para aprender a conviver em paz, para que nosso mundo, este mundo que estamos estagiando, seja um mundo melhor para nós, para todos aqueles que vêm depois de nós, nossos filhos, nossos netos e todos os nossos descendentes, para que a gente possa deixar o melhor para eles. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade. E nesse momento, Jesus, vós que disseste, onde estiverem reunidas 2 ou 3 pessoas em meu nome, estarei entre elas, que possamos ser dignos da vossa presença, Mestre, do vosso amor, da vossa bondade. Que possa nos abraçar, nos envolver nesse momento, Jesus. Que cada um de nós, segundo a necessidade e o merecimento, possa receber um lenitivo para o corpo físico, o corpo espiritual, para o realinhamento de todos os nossos centros de forças. Que essas bênçãos que aqui recebemos possam ser levadas também para os nossos entes queridos que estão nos nossos lares, onde quer que se encontrem, e para todos aqueles que clamam a vossa presença, o vosso amor, Jesus. Permita que assim seja, Senhor. Um bom domingo a todos.